E, de novo, eu acho que a mídia aumenta muito, tá? Acho que não é esse drama, sabe? Todo ano, todas as empresas fazem redimensionamento. Claro que esse ano foi mais acentuado, mas, assim, também não é... todo mundo gosta de dar notícia ruim, também não é tão ruim assim. Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcomdados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Durante o nosso recente evento chamado PMF Week, entrevistamos a Júlia De Luca. Ela ocupa o cargo de Tech no Itaú BBA, onde é especialista na cobertura de fundos de Venture Capital do banco. Falamos sobre como o mercado financeiro e a área de dados estão cada vez mais interligados. Direto ao ponto, muitos insights para quem quer atuar com dados no mercado financeiro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa entrevista com a Júlia, mas antes, o Vitor Gomes tem um recadinho para vocês. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor da Trading com Dados, passando para avisar que ainda estão disponíveis no nosso canal as 4 aulas da PMF Week, um evento que a gente realizou entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro, onde a gente recebeu participações especiais do mercado financeiro, resolvemos um estudo de caso de finanças quantitativas e mostramos o caminho para entrar no mercado financeiro e trabalhar com ciência de dados e programação. Preciso falar para vocês que as aulas da PMF Week vão ficar disponíveis por mais 2 semanas, então se você não assistiu ainda, garanta que você assista tudo lá no nosso canal. Ao fim da PMF Week, a gente abriu as inscrições para o nosso treinamento PMF, Python para Mercado Financeiro, o treinamento mais completo da Trading com Dados, com 130 horas de carga horária, 15 módulos e ainda vários bônus. Pessoal, as inscrições vão até sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Não perca tempo e garanta sua vaga em mais uma turma do PMF. Recado dado, vamos para a nossa entrevista com a Júlia. Lembrando, pessoal, que nesse bate-papo estavam, além da Júlia, claro, o Vitor, o Lucas e o Arthur. Bora lá! Sem mais delongas, vamos receber nossa convidada especial, Júlia De Luca. Como eu falei, ela atua aí numa das empresas mais relevantes e importantes do cenário do mercado financeiro brasileiro, e ela é responsável pela cobertura, né, de fundos de Venture Capital globais aí ao redor do mundo. Então, estamos muito honrados aí de receber a Júlia. Júlia, tudo bem? Você nos ouve? Escuto sim, tudo bem, obrigada pelo convite. A gente que agradece, obrigado por ter aceitado aqui nosso convite e vamos interagir, né? O que a gente tinha proposto aqui para você, que a gente queria falar, era trazer um pouco dessa temática da tecnologia. Você que cobre tanto essa temática e fala ali no seu dia a dia, nas suas redes e tal, trazer para cá e mostrar para o pessoal que quando a gente fala do crescimento da tecnologia, dos dados, da inteligência artificial, não é à toa, não é da boca para fora. A gente está trazendo aqui alguém que realmente conhece, né, e cobre isso. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora, pessoal. Eu queria primeiro falar que eu estava escutando a introdução de vocês e eu não poderia concordar mais. Assim, acho que as grandes instituições do mercado financeiro, e aí, quando você falou aqui no final do buy side e do sell side, está todo mundo cada vez mais focando em analista de dados, em pessoas que sabem programar. Inclusive, recentemente, aqui um exemplo muito tangível, eu trabalho no banco de investimento e a gente contratou recentemente, por causa da capacidade dela, e é uma mulher que para banco de investimento também é super raro, de desenvolver em Python. Ela não tinha nenhum conhecimento do que a gente fazia aqui, mas a gente contratou como trainee para treinar ela, justamente porque esse skill set é cada vez mais requisitado. E o que eu vejo como um todo no mercado é que tem uma escassez desse tipo de profissional, né? E vocês também trouxeram um outro ponto que é super interessante, que é como que a gente faz o analista de dado também entender de mercado financeiro e fazer essa junção que ele vai eventualmente se encaixar e se destacar
bastante, né, nas instituições. E acho que o Itaú, assim, é claro que eu trabalho aqui, enfim, sou super fã da instituição como um todo. Acho que a gente tem feito um bom trabalho em tentar integrar esses analistas de dados, que são analistas de dados puros, dentro, e ele fica lado a lado de uma pessoa que, infelizmente, como eu, talvez precisa muito aprender a desenvolver, mas não tenho esse skill set. Então, quando você junta duas pessoas assim, as duas saem ganhando, né? Porque a profissional que eu fiz carreira, eu tenho mais de 12 anos no mercado financeiro, a profissional que é puramente do mercado financeiro consegue aprender muito com a analista de dados e vice-versa. Então, eu acho que o que o banco está tentando agora, que eu acho que é uma estratégia super acertada, e claro, vocês também são especialistas no tema e podem concordar ou não, é você mesclar esses dois tipos de profissional. Porque você mesclando, você dá a oportunidade para a pessoa que talvez super desenvolve, é super técnico, a entender um pouco dos mais softer skills que o mercado financeiro requer, e vice-versa, né? Porque se a gente que não sabe programar não entende a cabeça de um programador, não entende como funciona o fluxo, não tem como a gente pedir as coisas certas para ele, né? Aquela grande máxima do tipo, você pergunta para o desenvolvedor quando é que fica pronto um negócio que, assim, demora meses, né? Mas a gente que não sabe, fala assim, fica pronto amanhã? Tipo, não fica, assim, as coisas não são imediatas. Então, acho que tem sempre uma educação mútua, né? E eu acho que as organizações estão com cada vez mais paciência para ambos os lados aprenderem, porque a gente está vendo quão é importante você ter esse tipo de profissional próximo, porque otimiza, enfim, processos manuais, otimiza processos que estão... Enfim, a gente controla muita coisa em Excel ainda. Acabou, né? Não dá mais para fazer assim. Então, acho que... E, de novo, acho que a gente está engatinhando ainda, mas pelo menos a gente já chegou na fase de que todo mundo entende que é uma prioridade. Júlia, eu queria fazer a primeira pergunta aqui, casado muito com o que você vem falando já, que é o seguinte, você falou do Itaú, né? Então, Itaú, que, by the way, me formou aqui, e o Vitor também, como profissional de dados. Então, óbvio que para ele, para o Itaú aí, é uma estratégia, né, da empresa ter dados, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as outras empresas que você cobre. Está sendo, ou será, ou já foi e continua sendo uma estratégia dessas empresas ter dados e trabalhar cada vez mais com profissionais de dados que tenham, então, programação, ciência de dados e qualquer outro tipo de skill de estatística, por exemplo, voltada aí para o mercado financeiro, principalmente? Com certeza, né? Então, acho que aqui no banco de investimento, a gente cobre o que a gente chama de startups. Então, pela sua natureza, não são empresas tradicionais. No meu papel de cobertura de Venture Capital, tem algumas características que esses caras buscam que são super relevantes e linkadas a dados, né? E engraçado que eu percebi uma mudança de paradigma do ano passado para esse ano. Aí eu vou explicar o que aconteceu. A gente ainda está no início de 2023, né? Mas o que eu via no passado é que a população como um todo, que não sabe desenvolver, que não entende muito de inteligência artificial como eu, você falava que a empresa usava os dados e aplicava a inteligência artificial para talvez ter um melhor output de uma forma muito etérea. Para mim, pelo menos, era muito etérea. Acho que em novembro, quando teve o lançamento do ChatGPT e do Lensa, etc., que pessoas comuns como eu pude entender a capacidade que uma ferramenta de inteligência artificial tem, como ela pode melhorar o meu dia a dia de diversas maneiras, acho que ficou ainda mais latente, né? Como cientista de dados é importante, como que você ter um processo automatizado é importante. Aí, falando do ponto de vista do fundo de Venture Capital, além do fato de que os fundos mais maduros, como, por exemplo, o Andreessen Horowitz, que é baseado na Califórnia, tem um time inteiro de dados para analisar tanto as empresas que eles investem, quanto o fluxo de investimento, quanto o mercado, etc., esses caras buscam sempre, isso não foi mudança, é meio que constante, numa startup, um fundador que seja um cara técnico.
Então, é claro que é muito importante você ter o cara comercial que sabe falar, que sabe fazer o pitch da empresa, etc. Mas a primeira pergunta de um fundo é assim, você tem alguém no founding team que desenvolve, né? Que é técnico, Por quê? Porque toda empresa, startup que está começando, que terceiriza sua parte tech, ela é meio vista meio mais ou menos, entendeu? Claro que você pode terceirizar uma parte ou uma outra parte, mas você tem que ter alguém no founding team que entende, né? Porque esses fundos, enfim, já são velhos e já estão fazendo isso desde 1980, diferente dos fundos locais aqui no Brasil, e eles sabem que é muito fácil, quando você não tem um cara que entende no time, do cara do seu service provider, né, a quem você está terceirizando, ficar dando volta nos fundadores que não entendem. Então, acho que isso é sempre um critério buscado. E aí, esse shift que eu falei do uso de inteligência artificial, como ficou mais latente para talvez pessoas que não entendiam muito bem a capacidade, fica ainda mais necessário o talento de saber manusear dados. Inclusive, eu estava lendo, enfim, como vocês mencionaram nos meus conteúdos que eu posto, eu tenho lido muito sobre inteligência artificial e esse desenvolvimento, porque a gente vai soltar um paper na semana que vem sobre isso. E aí eu vi um dos, sei lá, trends para 2023, é justamente, dado a escassez de profissionais focados em dados, eles vão ficar cada vez mais bem remunerados, né? Uma coisa que a gente viu no passado com desenvolvedores, mas agora está meio que uma mescla entre o desenvolvedor e o analista de dados. Acho que foi um artigo do Harvard Business Review. Então, o que eu, assim, para a conclusão aqui, acho que eu falei muito, dei muitas voltas, mas é que é quase, enfim, difícil falar isso, mas a gente só dá a importância de verdade quando a gente que é leigo entende como que o negócio funciona. E eu acho que a gente, de fato, entendeu a partir de novembro, quando essas ferramentas ficaram, enfim, disponíveis para todos nós usarmos. Ô Júlia, pessoal, fazer uma pergunta aqui, tá? Entrar na fila aqui das perguntas, né? Imagino que as curiosidades vão surgindo, vão aparecendo. Você acompanha esse cenário de tech, provavelmente você deve ter visto, né, de perto aí, melhor do que ninguém, um movimento que começou nas big techs, dos layoffs, né, que o pessoal chama ali, e toda a comunidade, eu acho que no geral, né, sejam big techs que foram investidas há muito tempo atrás, startups mais recentes também passaram por esse processo. Teve algumas empresas aqui no Brasil passando por layoff, passando por esse processo aí, né, de um redimensionamento. Como que você vê isso? Porque, assim, a gente traz uma preocupação que às vezes é uma preocupação da nossa comunidade mesmo. Será que isso é um processo global e sistêmico, da gente estar entrando numa recessão, ou parece que as empresas estão mudando de estratégia? Como que você vê isso? Assim, a gente está realmente diminuindo de oportunidades no mundo de dados? Está aumentando? Como que você vê isso? Não, eu acho que tem algumas coisas para pontuar aqui que são relevantes, né? Primeiro, a gente teve, se você olhar para o mundo de tecnologia, e eu estou falando tanto do mundo listado, né, das big techs, como você mencionou, quanto do mundo privado, 2021 foi um ano atípico, tá? 2021 você via empresas listadas valendo 30 vezes na bolsa, né, 30 vezes receita. Você via empresas privadas em PowerPoint levantando milhões e milhões de dólares. Aquilo não é o normal de qualquer indústria, né? Agora eu estou falando da indústria de tecnologia. Como consequência desse boom, várias empresas acabaram contratando demais, né? E acho que porque a disponibilidade de capital estava logo ali. A gente teve em 2021 um cenário de juros baixos, um cenário de inflação controlada e um cenário de boom nas empresas tech. E a consequência disso é que a turma gasta com menos diligência, digamos assim. Quando a gente entra em 2022, mudou completamente o cenário, né? O cenário macroeconômico. Então, no momento que os juros sobem, a inflação sobe, o investimento em tecnologia, empresas tech, seja ela bolsa, empresas big techs ou startups, o custo de oportunidade de investir numa empresa dessa, você sempre compara com o custo de investir numa coisa que é risk-free, né? Que é tesouro americano, que nada mais é do que atrelado aos juros, mesmo para o Brasil. Investir em renda fixa versus investir em renda variável.
Com isso, como é que começou, né, tudo? Começou com as Big Techs, com as empresas listadas, mas mais ainda com as empresas de software que estavam listadas em bolsa, mas que ainda não geravam caixa, né, que estavam sempre, enfim, gastando capital para crescer. Então, esses múltiplos deram uma diminuída forte. Com os múltiplos mais baixos, com a menor disponibilidade de capital, por quê? De novo, voltando lá atrás, com os juros altos, o capital pode estar alocado em outra coisa e não na empresa, essas empresas tiveram que redimensionar sua força de trabalho, o mesmo vale para o Brasil. Mas eu tenho algumas ressalvas sobre isso, assim, se você olhar no detalhe, aqueles sites, layoffs.com.br, ou enfim, até ler as fontes gringas, as demissões foram menos para, enfim, analistas de dados, para gente que é developer, foi muito mais vamos falar de áreas de humanas, né? Time comercial, vocês mencionaram aqui RH, enfim, acabou que foi muito mais para essas áreas e menos para as áreas que a gente sabe que a gente vai sempre ter talento escasso, que são os developers, que são os analistas de dados. Claro que aconteceu, mas numa escala muito menor, tá? Só que esse redimensionamento ele é natural vis-à-vis o que aconteceu no mercado. Só que, cara, assim, o developer, e é claro que tem muita gente aqui nos assistindo e pode discordar, mas ele foi facilmente realocado se ele foi dispensado de uma empresa. Porque tem sempre uma empresa, eu fico brincando aqui com os meninos, se eu nascer de novo, eu vou desenvolver muito, porque assim, é pleno emprego. Entendeu? A não ser que você não faça uma loucura na empresa, você está sempre empregado, você pode sempre pedir mais, porque você é um talento escasso ainda, né? Não sei como vai ser daqui a uns anos. Então, assim, eu acho que os layoffs, eles foram muito mais para as áreas de humanos, o primeiro ponto, e o segundo ponto é que se aconteceu com analistas de dados ou com desenvolvedores, enfim, eu boto minha mão no fogo que ele vai ser realocado facilmente, justamente por essa crescente demanda desse skill set no mercado. E se você tem um cara, e aqui a gente está falando de mercado financeiro, né? Se você tem um cara que é bom analista de dados, bom developer em qualquer linguagem e ainda entende de mercado financeiro, aí eu acho que o plano de emprego dele é 110%, entendeu? É um verdadeiro unicórnio, né? Um profissional que... Exatamente. A gente já conversou com gestores de algumas empresas que ele falou pra gente assim, falou, cara, se vocês tiverem alguém que manja muito de Python, me passa aqui porque eu contrato. Aí falou, a gente tem essa pessoa e que ainda sabe de mercado financeiro. Ele falou, não é possível que existe. Falou, não, aqui a gente temos os alunos aqui, a gente tem vários exemplos. Tem uns casos super interessantes, quando vocês estavam falando de buy side e sell side, né? No buy side, de assets que gerem bilhões de reais, que contratam analista de dados, mas que o fato do cara de mercado financeiro ele não sabe o que fazer com o analista. Ele fala assim, cara, mas o que... Eu não sei. Eu contratei porque o cara é bom e entende. E agora? Né? Como é que eu faço para ele ter um output bom? Como é que eu faço para isso afetar minha carteira? Então, você ainda vê muitos desses gestores meio que passando por esses percalços, mas o analista está ali sentadinho. Porque, enfim, uma hora eu vou descobrir o que é para ele fazer. Então, é engraçado, né? Que acho que isso é a mudança da indústria e, de novo, a gente dando cada vez mais importância para essa turma. Ô, Júlia, vale ressaltar que aqueles analistas de dados, cientistas de dados ou Analytics Engineer que faz o curso Python para mercado financeiro da Trading com Dados, aí ele não é o cara que a empresa não sabe o que faz, tá? Que ele já entende de mercado financeiro e consegue entregar valor. Então, exato. A gente basicamente forma os unicórnios do mercado financeiro. Eu acho que é a melhor combinação. Sim, eu acho que é a melhor combinação. E a gente tem, assim, alguns casos de sucesso aqui no banco, que é justamente isso. Uma pessoa que, na verdade, a gente contratou meio cru e meio que conseguiu aprender, e também tem muito da pessoa, né? Se ele não tem um curso assim, procura entender, mas por que tu tá fazendo essa conta? Mas por que a empresa tem que dar isso? Só o quê? Quando a pessoa é curiosa, aí a gente, enfim... Mas são raros os casos de empresas grandes que conseguem transformar as pessoas em unicórnios, né? Falta tempo de todo mundo, falta paciência, falta várias coisas. Então, acho que se o profissional já vem pronto, enfim, o melhor cenário.
Perfeito, Eu queria só destacar uma coisa que a Júlia estava falando aqui com relação às Big Techs e tal, que é notar que esse processo ele não é restrito ao mercado financeiro brasileiro, porque talvez nas últimas semanas a gente viu algumas empresas do nosso ecossistema financeiro fazendo esse processo de demissões e tal. Mas se a gente vê o contexto global que isso está inserido, né, não está restrito, não é algo do mercado financeiro brasileiro. Não. Então, nesse aspecto, pessoal, não me preocuparia quanto a isso, né? Acho que nosso mercado continua em franca expansão, né? Gente, eu acho que, assim, a última preocupação, eu não sei, da galera que está assistindo, que está aprendendo, que está querendo desenvolver, deveria ser isso, assim, porque eu deveria estar mais preocupada nesse cenário, porque eu sou um talento que eu não tenho, talvez, todas essas ferramentas, né? E atingiu, não estou falando de mercado financeiro, estou falando de uma startup de saúde, estou falando de tudo, porque tudo é drivado pela disponibilidade de capital. Se você tem menos disponibilidade de capital, é natural que essas empresas vão redimensionar em todos os setores, entendeu? Então, acho que... E, de novo, eu acho que a mídia aumenta muito, tá? Acho que não é esse drama, sabe? Todo ano, todas as empresas fazem redimensionamento. Claro que esse ano foi mais acentuado, mas, assim, também não é... todo mundo gosta de dar notícia ruim, também não é tão ruim assim. Antes ninguém rastreava também, né? Agora a gente tem uma página no LinkedIn que faz esse rastreio, mas antes não acontecia. Então, existia, mas ninguém falava porque não tinha um lugar onde rastreava e todo mundo comentava. Exato. Virou o assunto da vez, é legal falar, entendeu? Mas eu acho que tá super dimensionado. Isso que eu ia falar, só avisar aqui que a Júlia vai responder a última pergunta, porque ela tá super corrida, né, Júlia? Tem mais coisa para fazer hoje ainda. Eu tenho mais uns 3 minutinhos que eu tenho um call às 9. Mas anda todo blanco, como vocês podem ver aqui no cenário. Se você puder dar uma pincelada bem rápida, assim, acompanha os seus conteúdos que você faz nas suas redes, essa é uma máquina de produzir conteúdo. Você faz bastante coisa de alto nível mesmo, eu acho muito bacana. E eu queria saber se você tem, dentro desse processo, né, como que se você conseguir mesclar assim, os dados, ou alguma ferramenta que você utiliza, ou o processo que você faz para fazer essa avaliação, pode ser bem rápido, assim, que a gente sabe que o seu tempo está corrido. Claro. Bom, vou fazer meu jabá. Então, se vocês querem assinar a minha newsletter, é juliadeluca.substack.com. Enfim, me sigam nas redes que eu também posto bastante coisa. Para ser bem sincera, Arthur, até o ChatGPT surgir, era e ainda é um pouco muito manual. Então, é muito assim, eu leio a semana inteira, eu vou consolidando num documento tudo que eu leio, mas de forma assim, todo dia de manhã eu leio 30 minutos depois de treinar. É claro que eu não leio a noite inteira, então eu vou selecionando e jogando no arquivo. E aí, chega no final de semana, quando eu publico, eu faço uma síntese de tudo que eu li. Para ser sincera, eu usei pela primeira vez na semana passada uma ferramenta chamada Jasper. Quem está aqui não sei se conhece, que é muito mais para produção de conteúdo. E o que eu achei dela, né? Ela dá uma boa estrutura. Então, ela te economiza tempo na estrutura. Mas os dados em si, ela fica talvez um pouco mais etérea, assim. Mas aquela estrutura já te ajuda. Aí você entra dentro da estrutura e vai botando os seus dados, as coisas que você quer pontuar. Mas ela já dá um adianto. Eu acho que foi a primeira vez que eu usei, eu vou usar mais, mas tem coisas que não adianta, porque é uma notícia que eu li ontem que eu preciso falar. Então, talvez o Jasper dê uma síntese, mas não vai conseguir passar o que eu exatamente quero, né? Acho que talvez esses modelos evoluam, né? Mas eu estou aprendendo, porque, assim, para mim, imagina, se alguém me substitui uma inteligência artificial escrevendo newsletter, eu estou ferrado, acabou meu business. É um processo quali-quant, né? Maravilha. Júlia, queria agradecer aqui em nome da Trading com Dados. Que bom que você conseguiu tirar esse tempo para participar com a gente aqui. Eu sei que está bem corrido e já te convido de antemão para outra oportunidade de participar aqui com a gente numa live aí de conteúdo. E, enfim, as portas estão abertas aí para você participar quando quiser. Vamos sim, e desculpa que eu tive pouco tempo. Para todo mundo que está assistindo aqui, me procura no LinkedIn, eu sou super responsiva, eu respondo todo mundo, talvez demore 1 ou 2 dias no máximo, mas eu sempre respondo. Então, quem tem
alguma pergunta, quem quer saber mais do Itaú, eu recebo muito currículo para mandar para cá. Pode me mandar que eu vou responder. Eu gosto de ajudar, enfim, a todos e ao próximo quando eu posso. E obrigada pelo convite. A gente sabe como o seu dia a dia é corrido, pessoal. Vejam só a rotina do mercado financeiro, né? Eventualmente vocês vão estar aqui também, tendo essa rotina. Isso, call começando às 9 horas da noite, galera. É isso, eu vou sair daqui às 11. Valeu, Júlia. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.